Boa noite, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira de Araraquara. Hoje estamos fazendo a primeira live do ano e já estamos na casa nova. Graças a Deus, conseguimos mudar a tempo. Não precisamos deixar de fazer a live. O pessoal do bairro já está aqui assistindo conosco, graças a Deus. Estamos na Avenida Benevenuto Fortes, 451, no setor 4 do Selmi Day, aqui em Araraquara mesmo. Só mudamos do setor 1 para o setor 4. E é com muita alegria que começamos o ano. Hoje teremos a palestra da nossa irmã Isa. Ela vai fazer a palestra hoje, com muito amor, com muito carinho. Vai começar o ano, esse ano que vai ser muito bom para nós, se Deus quiser, como para todos. E antes de eu passar a palavra para a Isa, eu vou ler uma mensagem do livro Pai, Perdoar-lhes, o livro do perdão, do nosso irmão Carlos Bacelli, que é o psicógrafo, pelo irmão José. A mensagem é de número 51, replantar a amizade. Não creias que alguém consiga perdoar de um dia para outro. O perdão é flor que diariamente exige ser regada, a fim de que a canícula da intolerância não a faça fenecer. Replantar a amizade requer esforço continuado e perseverante. Depois que se alastra, não é fácil alijar do coração a erva daninha da desconfiança. No entanto, o que faz o lavrador, quando vê a gleba comprometida por parasitas, torna a proceder como de início procedeu ao lavrá-la e a lançar a boa semente, sem perder a esperança de farta colheita. Replanta a semente da amizade. É possível que, na terra generosa e acolhedora de teu coração, ela encontre ambiente propício para germinar e novamente florescer. Então, a amizade é tudo, né, pessoal? Agora eu peço a todos que fechem os olhos. Vamos pensar em Cristo, nosso irmão mais velho, nosso guia, nosso modelo. Ele mesmo diz que quando tiver dois ou mais falando em seu nome, ele estará no ambiente. Então, pessoal, ele está aqui conosco com certeza. E assim, agradecemos por mais uma vez estarmos aqui e começamos o ano dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos convidar a Isa para fazer a palestra de hoje. Que os bons espíritos estejam contigo. Assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que é a casa do Cristo, né? Uma delas, que ele tem várias moradas, né? Hoje a gente está começando um novo ano de trabalho, né? Uma nova casa, com novos amigos nos visitando, né? Compartilhando aí desse momento. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo de casa, que estão acompanhando a nossa palestra. Que Jesus também possa estar no lar de cada um de vocês e que a gente possa trazer, né, da melhor forma os ensinamentos de Jesus, né? Nós que somos simples mensageiros, né?
Até julho, gente, as nossas palestras elas vão ser inspiradas nesse livro aqui, que é o livro Boa Nova, de Chico Xavier, que foi psicografado, né, pelo Chico, que é do espírito Humberto de Campos, tá? Então, Humberto de Campos, ele escolheu 30 passagens da história de Jesus, né? 30 momentos marcantes da história de Jesus, personagens, entre aspas, né? Espíritos que conviveram com Jesus, que fizeram parte do seu trabalho aqui na Terra. Então, ele trouxe esses momentos para nós nessa obra, que é lindíssima, né? A gente lê e se emociona a cada página, porque é uma obra muito bonita. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da introdução desse livro e vai falar um pouco sobre os 2 primeiros capítulos, tá? Então, acho que seria interessante nós começarmos falando quem foi Humberto de Campos, né? Que nós tanto vemos, tanto estudamos aí nos livros da psicografia do Chico, e muitos de nós não sabemos quem foi Humberto de Campos, né? Humberto de Campos foi um escritor, né? Foi conhecido à sua época, escreveu crônicas para o jornal, foi um grande jornalista, foi deputado, né? Então trabalhou tanto na literatura quanto também trabalhou na política, certo? Então ele produziu aí mais ou menos 40 livros quando encarnado, né? Era um homem culto, era membro da Academia Brasileira de Letras, enfim. Era uma pessoa conhecida. Quase 3 anos depois que Humberto de Campos desencarnou, ele apareceu para o Chico, né? Para o Chico Xavier, e ele foi trabalhar na psicografia da sua primeira obra, Crônicas de Além Túmulo. E depois psicografou mais alguns livros conhecidos, né, como O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o livro Boa Nova, que a gente está estudando agora nesse primeiro semestre através das palestras, tá? O prefácio desse livro, gente, é muito interessante porque ele fala da base, né, daquilo que nós estudamos sempre, que nós ouvimos sempre em cada uma das palestras que nós temos a oportunidade de comparecer, que é a questão do Evangelho, né? Então, Jesus foi um espírito preparado para orientar a Terra, né? Para cuidar do nosso planeta, para ser o dirigente espiritual de todos nós, né? E o que ele veio nos ensinar? Qual que era a lição maior desse mestre, né? Era a lição de amor. Era o amor ao próximo e o amor a Deus, sobre todas as coisas, né? Então, nas obras de Humberto de Campos, a gente vai encontrar uma figura muito próxima da nossa, né? Alguém que esteve encarnado e muitas vezes, na sua arrogância, na sua prepotência, desdenhou da figura de Jesus, coisa que todos nós já fizemos no pretérito em algum momento, né? Porque se estamos aqui ainda, é porque ainda não aprendemos isso aqui, né? Essa questão do evangelho, da amorosidade, de servir ao próximo. Então, Humberto de Campos, como uma pessoa culta, né, uma pessoa intelectualizada da época, tinha o intelecto desenvolvido, mas não tinha o amor, né, não tinha o aprendizado que precisava ter a respeito dessa questão do Cristo e do que a gente vem aprender nas casas espíritas, católicas, evangélicas, enfim. Então, desses episódios todos, ele escolheu 30 episódios. O que Humberto de Campos pretende com esses livros psicografados, né? É uma pergunta que gerou certa polêmica quando o Chico psicografou as primeiras obras. Porque não é uma regra, nós não podemos generalizar, mas as pessoas intelectualizadas, elas costumam ser um pouco prepotentes, às vezes, com a questão da religião, né? Desdenhar, ridicularizar, dizer que a religião ela limita as pessoas, né? Ela é um instrumento de manobra, de, enfim, manipulação, né? E não é, a gente sabe que o propósito é nós conhecermos mais sobre Jesus, nos aproximarmos mais de Jesus. Pode até existir, né, entre nós que somos falhos, alguém mal intencionado que acabe usando da religião para isso. Mas o ideal não era esse, né? A ideia não era essa. Num livro que chama-se Que é o Espiritismo, né? Que é Ser Espírita, Kardec fala muito sobre o fato de que a mensagem não deveria ser de uma religião,
para que não houvesse disputas de poder. Então essa mensagem foi destinada aos espíritos por isso, né? Para que ela fosse de todos que quiserem ter acesso a elas. Quando Humberto de Campos desencarnou e teve contato com as verdades eternas, teve contato com a espiritualidade e pôde ver, né, e pôde perceber o seu erro, pôde perceber a sua prepotência diante dessas verdades de Jesus, ele se sentiu muito culpado, como todos nós, quando chegamos no plano espiritual e vemos as oportunidades não aproveitadas, né? Então, ele decidiu fazer essas obras para divulgar a mensagem do Cristo, né? Para atrair corações, né? Para tentar fazer aquilo que ele achou que deveria ter feito, mas que ainda não estava preparado, né? Então, quando ele faz esse livro, ele fala de duas categorias de espíritos, né? Ele fala que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, né? E ele fala que ele esteve entre os esclarecidos, mas não evangelizados quando encarnado. E a proposta dele, né, a ideia dele agora é estar entre os evangelizados, tá? Então é por isso que ele escreve essa obra. No prefácio ele vai falar que ele busca trazer a mensagem do Cristo de uma forma simples, sem grandes letramentos, né? Sem grandes rebuscamentos na escrita. Porque, na verdade, gente, como Jesus pregava as suas mensagens, né? Como ele nos ensinava? Através de parábolas, né? Através de lições, de exemplos, né? Então, ele sabe que nós teríamos alguma dificuldade para entender a mensagem complexa do Evangelho, que parece simples, mas é profunda, né? Quando a gente lê um livro de Kardec ou um livro do Chico, a gente consegue perceber que cada vez que a gente lê, parece que a gente consegue aprender uma informação, né? Uma mensagem nova. Por quê? Porque a gente vai expandindo a nossa consciência, abrindo o nosso coração para essa mensagem, né? Para essa mensagem de amor, para essa mensagem de evolução que o Cristo tenta trazer para nós, né? Que é tão simples, mas tão profunda. Então, a ideia é trazer um texto dentro dali do que seria, né, a questão intelectual do Humberto de Campos, um texto simples, um texto amoroso, um texto tocante, e é o que a gente vai encontrar no livro Boa Nova todo o tempo, né? É um livro muito sensível, né? A gente se emociona muito vendo as passagens de Jesus, né, as situações de acolhimento, as situações de constrangimento que Jesus passou pela nossa incompreensão, né, pela nossa falta ali de entendimento naquele momento, de amor. Jesus esteve em meio a muitas coisas que ainda existem ainda hoje, né? Por exemplo, a ganância pelo poder, a corrupção, o favorecimento, né, de pessoas próximas para que ela tivesse acesso ao poder. Isso ainda existe entre nós. E também existe ainda entre nós também o amor na simplicidade, né? Que era o que Jesus pregava. Então, o primeiro capítulo da obra, intitulado Boa Nova, vai narrar um trecho histórico dos romanos e vai falar que naquela época existia um período de muita paz num governo que sucedeu Júlio César, que era o governo de Otávio. Então vai dizer que foi uma época que foi muito favorecida para as artes, que foi muito favorecida para a harmonia política, né? A gente vinha de um período longo de guerras horrendas, né? De morticínios, de muito sangue derramado, de disputa por poder, por terras, por territórios, né? E aí nesse momento a gente tem um momento de paz, onde começa a surgir a justiça, né, onde as leis começam a ser adequadas para serem mais justas também para aqueles que são menos poderosos. A gente começa a ter um período onde se investe nas artes. Então há muitas artes que cantam a beleza, que cantam a paz, a harmonia. E isso é importante para nós sabermos por quê? Porque tudo isso que ele narra nessa história prepara o terreno para a chegada de Jesus, né? Imagina como seria difícil Jesus chegar naquele cenário que estava ali antes. Se nesse cenário já foi bastante difícil, porque ele teve que se preparar muitos séculos, né, milênios, para poder reencarnar,
para poder estar aqui na Terra entre nós, né, para poder ganhar um corpo mais denso para um espírito daquela envergadura, é uma missão muito difícil, trabalhosa, né, que exige muito planejamento. Então esse período, né, de paz que existiu ali em Otávio, ele era uma preparação, né, da Terra naquela região para que Jesus pudesse vir, né, o emissário de Deus. Tá? Então, nesse momento a gente tem ali, Jesus vai se referir a esse momento nas Escrituras falando que existiu uma época antes da chegada dele, que foi um noivado, né? Existia ali um noivado, uma preparação para o casamento de Jesus com a gente, né? Com a terra, com os espíritos que estão em trânsito na terra. Tá? Então, esse momento ele foi construído para preparar a chegada de Jesus, né? Não é à toa que quando Jesus começa ali no final da sua passagem terrena, né, como encarnado, a construir ali, a falar com os discípulos para que eles preparassem, né, um roteiro de luz, para que eles mantivessem a divulgação da mensagem, para que essa mensagem alcançasse o coração das pessoas. Se a gente pegar os evangelhos, a gente vai ver que eles começam mais ou menos ali narrando a manjedoura, né, a chegada de Jesus na simplicidade ali no estábulo entre os animais, né, aquela estrela guia guiando reis, né, que iam levar presentes a Jesus, mas também ali entre os reis estavam os pastores, as pessoas humildes, né, lugar humilde onde ele decidiu chegar. E aí a ideia, né, de narrar o evangelho e começar dessa forma e depois mostrar no final a libertação, né, de Jerusalém, que é narrada numa das profecias do Apocalipse, é justamente mostrar o quê? Qual era o papel da estada de Jesus entre nós, né? Ele chegaria ali daquela forma simples, né, quase que imperceptível aos olhos do mundo, né? E durante a sua trajetória construiria com a gente um pacto de amor, um pacto de acolhimento, né? Um pacto de um mestre com seus tutelados, né? Eu venho ensinar e estarei contigo, estarei com vocês por toda a eternidade, né? Ele promete isso, né? Ele diz a todo tempo que quando estiverem ali 3 ou mais reunidos em seu nome, ele estará em meio a nós, né? Porque Cristo, né, Jesus, nosso mestre, nosso guia, ele queria deixar claro para nós que nós tivéssemos confiança na presença dele, mesmo após a sua fase encarnada aqui, né? Então ele queria que a gente soubesse que ele continuaria com a gente, ele continuaria presente entre nós, né? De que forma? Nas suas lições, nos seus ensinamentos, nas virtudes que ele nos estimulou, né, a desenvolver em nós, né, a caridade, o amor ao próximo. Então, nesse momento, né, o planejamento aqui da obra de Humberto de Campos visa narrar isso, visa nos lembrar disso. E a libertação seria o quê? Qual era a libertação que Jesus queria para nós? A libertação do espírito, da nossa consciência, né? Ele queria que a gente deixasse de ser espíritos primitivos e fosse desenvolvendo em nós o amor, a compaixão, né? A caridade, a empatia, para que a gente um dia pudesse estar na situação dele, de um espírito de luz, né? Um espírito de amor. Então, lógico que falta muito para isso, né? A gente sabe, mas para que a gente tivesse o seu exemplo, tá? Então, a primeira questão que ele quer narrar para nós ali no primeiro capítulo da Boa Nova é isso. Qual é a herança, qual é o testamento de Jesus para nós? É o Evangelho, né? É o roteiro de luz. Ali está contido tudo que Jesus quis nos deixar como um presente, né? É o mapa do Espírito, né? É o que a gente tem que fazer, os passos que a gente tem que seguir para alcançar a iluminação, despertar da consciência, né? Que muitas vezes a gente confunde com o despertar da inteligência, né? Porque existem pessoas, a gente vê no vídeo lá do filme do Divaldo Franco, por exemplo, né, da biografia dele, um trecho em que
os espíritos falam para ele, né, que o mais importante para ver se um espírito é desenvolvido ou não é a sua presença moral, né? É o quanto ele consegue se mostrar através da sua simplicidade, da sua humildade, né? E o quanto ele consegue dissipar ali de amor naquele ambiente, né? Espalhar de amor naquele ambiente. E a gente vê esse exemplo numa sessão mediúnica que está acontecendo lá no filme, em que um rapaz estudado, né? Ele conhecia da doutrina, ele era um dialogador ali com os espíritos menos evoluídos que iam da comunicação, os espíritos sofredores, os espíritos de vários tipos que iam passar ali naquele trabalho. E aí ele não consegue, o espírito desafia ele, fala um monte de ameaças, né? Constrange ele ali no grupo, porque ele tinha umas falhas que o espírito sabia. E uma senhora analfabeta, que sabia o que estava dentro do livro dos espíritos sem nunca ter lido, né? Porque era um espírito já moralmente evoluído, consegue conversar e convencer aquele espírito com a sua amorosidade, né? Com a sua empatia. Então, quando Jesus espera o nosso despertar da consciência, é em relação ao fato de nós nos enxergarmos como filhos de Deus, né? Como espíritos que possuem a centelha divina dentro de nós, que podem ser melhores, né? Que podemos ser melhores, podemos ser bons, desenvolver a compaixão e o amor, tá? Então, é esse tipo de desenvolvimento, né? E é isso que Humberto de Campos quer nos mostrar. Depois, num outro trecho da obra, né, já ali perto do capítulo 2, a gente tem uma cena muito interessante, que é meio que um prenúncio do que ia acontecer a Jesus, né, e a sua mãe, Maria, como espírito sábio, preparado para orientar e para indicar para Jesus a direção, né, da sua trajetória aqui na Terra. Ela conversa com Isabel, a sua prima, né? Então Isabel vai visitar Maria, Isabel e João Batista, né? E quando eles chegam na casa de Maria, Isabel percebe que Maria está bastante aflita, está muito preocupada, né? Porque, gente, se a gente olhar para o Evangelho, se a gente olhar para o livro, né, para a Bíblia, onde estão ali as passagens do Antigo e do Novo Testamento, a gente vai perceber o seguinte: todos os grandes espíritos que vieram com alguma missão para nos auxiliar, nenhum deles encontrou um mar de rosas na Terra. Todos eles passaram por torturas, por dores, por situações muito difíceis pela incompreensão da mensagem que eles vieram trazer, né? Você traz uma mensagem nova, você traz uma nova forma de viver, onde há muita ganância, onde há muito materialismo, pregando o amor, pregando não se preocupar com o material, né? Se preocupar com a essência, com o espiritual, porque é isso que vai ficar. Você acha que os poderosos vão aceitar isso numa boa? Você acha que eles vão achar que tudo bem, né? Não ser mais materialista, não se importar com poder, com dinheiro, com bens materiais? Claro que não. Por que Jesus foi perseguido? Primeiro, pela nossa ignorância em entender a mensagem. Segundo, porque ele mexeu com estruturas que estavam nas mãos dos poderosos, né? Quem falava da religião, quem falava de Deus, que era ainda um pouco misturada com a questão do Estado a essa época, eram os doutores da lei, né? Não era qualquer pessoa que podia falar de Deus, que podia, né? Você tinha que ter uma série de requisitos para você poder falar de Deus, poder ensinar sobre Ele. Jesus era um carpinteiro, filho de um carpinteiro. Ele não era uma pessoa que estava numa posição de status social, né? E ele ia lá no Sinédrio, ele ia lá, né, conversar com os doutores da lei sobre as coisas de Deus, né? Tem uma passagem que ele vai discutir com José, né? E aí ele fala da reencarnação, né? Ele fala que a carne é aquilo que é da carne, ao espírito aquilo que é do espírito, né? E ele fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o doutor da lei olha para ele e se assusta, né? Como é que pode ser isso, nascer de novo, né? Como é que um homem velho vai entrar de novo na barriga de sua mãe? E aí Jesus olha para ele e fala assim: mas você é doutor em Israel e não conhece essas coisas?
E aí Jesus começa a incomodar os doutores da lei, né? Porque ele começa a mostrar que algumas coisas não eram bem da forma como elas eram ensinadas. E isso representa um perigo a esse poder, né? Então Maria começa a temer, começa a se preocupar por Jesus. O que vai ser do meu filho, né? O que vai ser dessas coisas que ele fala? E num dos dias que eles estão nessa reunião ali dos doutores da lei, Jesus está conversando com eles, ela ouve um deles falando que Jesus era um risco, era um perigo para eles. Para aqueles que estavam ali por interesse, por status, né? Até hoje, né? Quem está em determinados cultos religiosos tem um certo poder, né? Investido a ele pela religião, enfim. E aí o que acontecia ali era isso. Jesus era uma ameaça, né? Jesus era um perigo para eles. Então Maria começa a perceber que ele estava incomodando e fala isso para Isabel. Ela fala, olha, às vezes eu me pego nervosa olhando Jesus, meditando, né? Ele era muito jovem, ele era praticamente um pré-adolescente ali com seus 13, 14 anos, né? E ele é muito concentrado, ele se interessa por coisas que não foram ensinadas a ele da forma como ele compreende, como ele sabe. Só pode ter sido Deus que deu a ele esse conhecimento, esse entendimento. E aí Isabel relata que achava João Batista também com hábitos esquisitos para a idade dele, né? Porque ele estava sempre ali entre uns arbustos, ele estava sempre numa estrada quente, andando, caminhando. Ele estava sempre em situações de certo risco, preocupado, né? Era uma criança com preocupações que ela achava incomuns para a idade, né? E aí ela vai falar que tinha temido por Jesus porque ouviu isso e foi conversar com o doutor da lei pedindo que ele ajudasse Jesus, né? Que ele acompanhasse o desenvolvimento de Jesus nesse sentido, porque ela temia por ele, né? Porque justamente o que ia acontecer depois, né? Maria já pressentia qual ia ser o destino de Jesus, né? E em diversas passagens do livro Boa Nova, Jesus vai dizer aos discípulos: olha, não esperem flores, não esperem um caminho fácil. Olhem as pessoas que tentaram trazer mensagens inovadoras, o que lhes aconteceu. O que aconteceu para João Batista, né? João Batista foi o precursor de Jesus. Ele trouxe verdades, ele falou de situações que viriam a acontecer depois com Jesus. Ele foi tido como louco, né? João Batista ameaçava também o poder dos nobres, né? As pessoas estavam envolvidas com política. Então João Batista, ele usava roupa de pele, ele sumia no deserto, ele se alimentava de mel de abelhas selvagens. Então a sociedade ali da época olhava para ele e falava: esse cara é um louco, ele fala coisas que ninguém entende, né? Mas ele foi o precursor de Jesus. E Jesus já na infância sabia disso. Porque tem uma passagem nesse capítulo, quando Isabel vai embora da casa de Maria com João Batista, e ela convida Jesus, né? Ela convida Jesus a ir com eles. Ela pergunta se Jesus não quer ir com eles. E aí Jesus diz que não, que João Batista iria primeiro. Então já tinha ali uma simbologia por trás daquelas palavras, né? Ele estava querendo dizer o quê? Que João Batista seria o precursor da sua obra. Ele é que iria preparar o terreno para que aquilo acontecesse, né? E uma das falas de Jesus em relação a ele é: dos nascidos de mulher, ele foi o maior de todos. Porque ele foi o preparado para trazer as verdades, né, de Jesus, aquilo que Jesus iria ensinar. Eu separei aqui um trechinho, gente, muito bonito, né, para ler para vocês, que ele diz assim, olha: olhando João Batista e Jesus ao longe, Maria e Isabel afiguraram-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas. Então ele, João Batista, estava olhando do alto de um monte, né? Aquela paisagem ali em torno de Nazaré. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer das minudências de seus planos a um soldado de confiança.
Distanciados no tempo, devemos nós presumir que fosse a terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Então, João Batista era a verdade, Jesus era o amor, né? Juntos eles iriam conquistar o quê? A terra, né? Os adeptos do Evangelho, né? As ovelhas perdidas, desgarradas, que somos nós, os espíritos em trânsito na terra. A gente desencarna e reencarna aqui, desencarna e reencarna aqui. Por quê? A afinidade, né? A nossa afinidade com o planeta, de acordo com a evolução do nosso espírito. Né? Por isso que dizem que todos nós estamos mais ou menos na mesma condição aqui, né? Com defeitos diferentes, com virtudes diferentes, né? Mas mais ou menos na mesma situação, exceto missionários, né? Que são aí que talvez uns 100 de todos os que estão na Terra, não sei quantificar, mas a gente conhece alguns, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? Então a gente sabe que é muito acima, né, do nosso nível de desapego, de amorosidade, capacidade de renúncia, de perseverança, né? De tratar de um doente com lepra, com alguma doença contagiosa, não se diz mais lepra, né? Se diz rancenias. Tratar um doente com uma doença infecciosa sem nenhum tipo de segurança, sabendo que é aquilo que ela tem que fazer. Quantos de nós faríamos isso? Sem desistir, sem deixar de querer fazer. Fazendo com amor, com dedicação, né? Sabendo que você está representando Jesus. E aí ele diz assim, olha... João de fato partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, vestido de peles, alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade. Ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade, o mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar dos gloriosos ensinos. Encontramos em João Batista um dos mais belos símbolos do cristianismo. João era a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, e a verdade dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações. Então, por que a gente sofre? Por que a gente sente dor, né? Quando eu digo dor, não é só dor física, é dor emocional, né? É angústia, é tristeza, é revolta às vezes, né? Por não aceitar a nossa condição, que muitas vezes é difícil de você entender, né? E conviver com ela, ainda que a gente saiba que existe um motivo, é difícil no dia a dia. Então aqui ele diz, né? O João Batista, né? Ele fazia esse papel daquele que recebe o primeiro golpe, né, daquele que está ali para trazer a verdade, aquilo que vai causar um desconforto nas pessoas. Assim como nós, né, que recebemos a dor, que recebemos a tristeza com desconforto, com falta de aceitação muitas vezes, né, com revolta. Mas o que ela precede? Né? É como o bloco de mármore bruto, trabalha-se as asperezas para que a obra do amor surja na sua pureza divina. Então, nós somos o mármore bruto, né? Nós precisamos ainda ali das marteladas, né? Para que a gente vá se moldando à figura realmente daquilo que Jesus quer para nós, né? Espírito consciente do amor fraterno, universal. A gente entende amor ainda de uma forma muito longínqua, né? Muito afastada do que Jesus entende, né? Por amor. Pra gente, amor ainda é um amor de apego, de posse, né? É um amor ainda destinado a algumas pessoas específicas, né? A gente ainda faz a distinção para minha família o melhor, para os outros o resto. Não é assim? Muitas vezes, né? A pessoa com quem eu estou casada ou com quem eu estou namorando, estou compromissada, eu dedico mais amor, mais atenção, mais carinho do que a uma pessoa que eu considero estranha, né? Desconhecida. Para Jesus, para os espíritos de luz, ninguém é desconhecido, né? Todos são irmãos, por todos se tem o mesmo amor. A gente ainda não consegue, a gente ainda ama com apego, com exclusivismo, com personalismo, né?
A gente ainda espera coisas em troca daquilo que a gente faz, né? A gente ainda se magoa, ai, foi tão bom com aquela pessoa foi tão ingrata, insensível, feriu meus sentimentos, né? Isso é o quê? Falta de consciência, apego, né? Ainda orgulho. E é isso que Jesus quer que a gente combata em nós, né? Que a gente abra o nosso coração para a boa nova, para a verdade, para o amor, e que a gente procure combater em nós aquilo que intimamente nos fere. O que fere a gente? O orgulho, né? A vaidade, o egoísmo. É isso que ainda faz a gente se magoar com as coisas, né? Então, espero ter trazido de uma forma simples, né? Que seja um dia de comunhão com Jesus para nós, né? Que seja uma noite abençoada, que a espiritualidade amiga possa estar nos assistindo aqui nessa casa. Obrigada pela atenção, que Jesus nos abençoe. Uma boa noite para o pessoal que está em casa. O Gustavo vai fazer aqui o encerramento para nós. Que Jesus esteja na casa de todos vocês. Obrigada pela atenção. Boa noite aos amigos e amigas da internet. Boa noite aos amigos e amigas que estão conosco aqui presentes. Primeiramente, a gente é importante agradecer a nossa irmã Isa. Toda vez que um irmão, uma irmã se dedica a vir aqui, seja por breves minutos, 30 minutos, 1 hora, para falar um pouquinho daquilo que ela aprendeu, que ela buscou conhecimento, é um exercício de caridade. Ela abriu mão do momento dela, de qualquer que fosse atividade, profissional, lazer, para aprender e vim aqui traduzir de uma maneira bem singela para que a gente tenha um conhecimento. Então vai o nosso agradecimento a ela, que a espiritualidade continue iluminando, dando a ela forças, energias, para que ela esteja aqui toda quinta-feira nos auxiliando, assim como todos os outros nossos irmãos, né, que virão no decorrer do ano. Um dia importante, onde a gente vem buscar o aprendizado, e nesse instante, quando nós estamos aqui sentados, muitas das vezes o nosso íntimo se toca, né? A gente pede auxílio. E aqui é uma casa sagrada, uma casa de Jesus. E nesse momento a gente já passa por esse processo também de acolhimento, de tratamento, né? Quando nós entramos para o passe, na verdade, o atendimento da espiritualidade já começou. Ele começa nas cadeiras. Então é muito importante chegar aqui de coração aberto, se livrar de todas as preocupações que o dia a dia, né, que a vida acaba aqui nos acolhendo, deixe lá fora e aproveite a oportunidade, né? Assim como os nossos irmãos da internet também, que pararam um tempinho do seu dia, da sua semana para o aprendizado, para se conectar com a espiritualidade. De casa nova, um espaço maravilhoso que vai nos dar condições de acolher a mais pessoas, de abranger mais pessoas, né? De aumentar os nossos trabalhos. Ficamos muito felizes, irmãos e irmãs novas, né? E esse é o intuito, é sempre acolher mais pessoas e aumentar a nossa família. Contem para os amigos, para os vizinhos, digam a eles que estamos aqui, que Jesus estará aqui todas as quintas-feiras, assim como toda a espiritualidade que está junto de nós. Convidem-nos para estar aqui também, para aproveitar a oportunidade. E no mais, vamos cerrar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade que nesse momento está junto de nós, agradecendo do fundo dos nossos corações pela oportunidade de mais uma vez receber a dádiva do amparo, do auxílio, desejando que cada um de nós recebamos aquilo que nos for permitido dentro da nossa condição, dentro do nosso merecimento, e que a gente possa retornar para os nossos lares, levando conosco tudo aquilo que nós viemos buscar, e que ele seja reflexo nos nossos dias. Louvado seja Jesus, a sua bondade, a sua misericórdia. Que assim seja.